Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos acompanhe quando queremos nesse momento refletir na santa palavra desse nosso Deus. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amigos e amigas, há um ditado muito conhecido que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Será? É claro que não. E a história do profeta Jeremias é uma prova disso. Ele foi a voz de Deus, mas foi duramente perseguido pelo povo por dizer a verdade, por dizer aquilo que as pessoas não gostavam de ouvir. Por isso quero iniciar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta: quem nós estamos ouvindo? Quem você está ouvindo? Deus chamou Jeremias para ser profeta para um povo que não estava mais interessado em ouvir a verdade. De forma especial, no que dizia respeito aos seus pecados. Por isso nós podemos dizer que Jeremias foi um incômodo. Ele foi um prego na bota para aquela gente, porque falou o que eles não queriam ouvir. Chamou a atenção sobre os pecados deles e que eles precisavam se arrepender, pois caso contrário, Deus os castigaria. E assim Jeremias cumpriu a ordem de Deus, dirigindo-se ao povo, mostrando e confirmando o castigo de Deus que viria sobre os pecados do seu povo. O povo, porém, não se arrependeu. E o rei da Babilônia, com o seu grande exército, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e o templo, pegou parte do povo, todas as riquezas, os tesouros do templo e os levou para a Babilônia. Jeremias, no meio dessa desgraça, desse castigo, ainda teve que dizer ao povo de Israel que eles deveriam se submeter a esse castigo e se arrepender. Deus disse, através de Jeremias, que os inimigos de Israel eram instrumentos dele para lhes alertar, e que eles deveriam então obedecer às ordens do rei da Babilônia, pois assim estariam obedecendo ao próprio Deus. Conforme lemos em Jeremias, capítulo 27, versículo 8, qualquer outro povo que não obedecesse ao rei da Babilônia seria castigado por Deus com a guerra, a fome e a doença. Nesse capítulo 27 nós lemos que Deus inclusive mandou Jeremias usar uma canga de madeira em seu pescoço, assim como é colocado nos bois. Isto para simbolizar
que agora todo o povo de Israel deveria se sujeitar ao domínio dos inimigos, assim como um boi se sujeita ao seu dono. Era um recado duro que Jeremias estava entregando, mas vinha da parte de Deus. E ele, na função de profeta, era apenas o mensageiro desse recado. Para dificultar ainda mais a empreitada, aparece um outro profeta chamado Hananias, que desafiou Jeremias, dizendo que ele era mentiroso e traidor. Hananias anuncia que em 2 anos Deus libertaria o seu povo das garras do rei Nabucodonosor. E para conseguir a simpatia do povo, Hananias arrancou a canga do pescoço de Jeremias, desqualificando o profeta diante de todo o povo. E o povo então vibrou com esta cena. O povo ficou empolgado com essa cena. Eu pergunto: o que nós podemos aprender dessa história? Imagine só, um profeta do Senhor que falou a palavra de Deus e cumpriu as suas ordens, passa vergonha diante do povo. Minha gente, nós temos aqui um problema muito sério e bem atual. Muito atual. É o problema que enfrentam muitos que falam a palavra verdadeira do Senhor, que anunciam ao povo os seus pecados, que chama a atenção das pessoas sobre os seus pecados, mas que quase não recebem crédito. Já outros que gritam alto, que prometem curas, riquezas, prosperidade, paz para todos, estes são aplaudidos de pé, são ovacionados pelas multidões. É interessante que na história do mundo e na história do povo de Deus, isso aconteceu muitas vezes. Homens como Moisés, Elias, Isaías, Ezequiel e tantos outros foram ameaçados, perseguidos e mortos por anunciarem a verdade. O próprio Jesus, quando esteve aqui no mundo, por causa da sua mensagem, também foi ameaçado, perseguido e morto. Foi parar numa cruz. Parece que as pessoas em geral não gostam da verdade. A verdade lhes incomoda, lhes perturba, e logo então se revoltam contra essa verdade. Se revoltam contra quem fala essa verdade. Hoje, as pessoas em geral continuam preferindo ouvir
as falsas promessas em lugar das verdadeiras. Isso porque as falsas promessas, elas sempre vêm ao gosto popular, recheadas com aquilo que vai ao encontro da natureza humana, aquilo que o ser humano gosta de ouvir. As falsas promessas vêm sempre acompanhadas com certas vantagens, facilidades, com alegrias, com prazeres terrenos, voltados unicamente para a vida aqui e agora. É por tudo isso, minha gente, que jamais a voz do povo será a voz de Deus. Jamais. Ninguém deve ficar impressionado com qualquer show, seja um show de gritaria, de milagres, um show de lágrimas, um show de mentiras. Também não devemos ficar impressionados quando um pregador só fala o que o povo quer ouvir. Promessas de paz, de bênçãos e mais bênçãos, milagres, curas, riquezas. Vocês sabem que numa época de crise, numa época de desemprego, muitos se aproveitam anunciando tudo isso e enganando multidões. E a nossa época, ela é muito propícia a tudo isso. Os problemas financeiros, de saúde, de educação, são extremamente graves para a grande maioria da população. Existe um clima de insegurança muito forte, um clima de incerteza muito forte. Mas o povo de Deus não pode se enganar. O povo de Deus não pode deixar se enganar. Por isso, importa ouvirmos a pura e verdadeira palavra de Deus, a qual nos orienta sobre os nossos pecados. Importa ouvirmos a palavra de Deus sobre a salvação que temos em Cristo Jesus, através da fé, para que não sejamos enganados por mensagens, por ensinos que mostram que a salvação está no ser humano, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos para sermos salvos, para sermos perdoados, para merecermos o favor de Deus. A pregação verdadeira da palavra de Deus é para aqueles que conhecem e sentem tristeza pelos seus pecados. Já falamos isso muitas vezes. O maior problema, o principal problema do ser humano é o pecado. E por isso nós precisamos ouvir sobre o pecado, a fim de sempre buscarmos, através do arrependimento sincero, o perdão gracioso, o perdão restaurador, o perdão maravilhoso do nosso Deus. Essa pregação da palavra
É para aqueles que amam aquele que foi expulso, torturado e morto na cruz em nosso favor. Somente Ele e ninguém mais veio para consertar a nossa vida. Jesus veio para arrumar o estrago que o próprio ser humano causou por causa do pecado. Para o mundo, este ensino não vai mudar nada na sociedade. O que o mundo quer é outra coisa. Todos querem ouvir promessas lindas, querem ouvir promessas maravilhosas, seja de políticos, de artistas, de famosos, de personalidades da internet ou de pastores. Todos querem ensino, pregação de riquezas, de milagres, de curas, de vida boa. Qualquer engano é bem-vindo, desde que seja doce e atraente para quem ouve. Porém, a nossa pregação é diferente. Nós não prometemos milagres e nem poderíamos prometer. Nós não pregamos prosperidade e riquezas. A nossa pregação é a mesma do profeta Jeremias, que por isso foi humilhado, foi perseguido. A nossa pregação é a mesma do apóstolo Paulo, que diz a Bíblia, pregou com fraqueza e muito tremor. Nós pregamos a Cristo, pregamos aquele que morreu por todos nós. É a pregação mais fraca que existe, é a mensagem mais difícil de entender, é a mensagem mais difícil de aceitar, mas esta é a mensagem pura. Esta é a mensagem verdadeira de Deus. Ela nos traz Cristo, que é o poder de Deus. Ela traz Jesus, que é o poder para a nossa salvação. Essa mensagem nos leva ao arrependimento, para o perdão de muitos pecados. Muitos grupos religiosos ensinam que a vida cristã, que a vida de fé, deve ser uma vida sem sofrimentos, sem doenças, sem pobreza, sem sacrifícios. Pintam uma vida de fé colorida que atrai muitas pessoas. Afinal de contas, quem quer enfrentar doenças, pobreza, sofrimentos e sacrifícios? Ninguém quer. Mas nós sabemos, porque a palavra de Deus nos ensina que por causa do pecado há dificuldades, há problemas, há sofrimentos, há doenças. No Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus alertou, chamou a atenção contra esse caminho fácil,
E ele foi muito franco ao dizer: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. A espada que Jesus veio trazer, que é a palavra, que é a mensagem verdadeira de Deus, representa a luta, a guerra contra os desejos do nosso coração, do mundo, que é a voz do povo, e do próprio diabo, que é o inimigo da verdade. O diabo não gosta da verdade, e por isso ele faz de tudo para atrapalhar essa verdade. Ele faz de tudo para que essa verdade não chegue de fato ao coração das pessoas. Por isso, se um cristão não sofre nenhuma oposição, não tem dificuldades em ser cristão, nenhuma, vive totalmente tranquilo a sua vidinha em casa, no trabalho, na igreja e no lazer, então é preciso pegar o infalível meditor da verdade, a palavra de Deus, e fazer um teste. Até que ponto realmente essa pessoa é cristã? Essa espada que Jesus fala, ela foi usada por Jeremias, e por isso ele foi perseguido. Essa espada, quando usada por nós cristãos, traz consequentemente aquilo que Jesus diz: pais contra os filhos, filhas contra as mães, noras contra as sogras. E por que isso? Porque quando um filho recebe a educação religiosa do seu pai ou da sua mãe, educação na palavra de Deus, mas não aceita, rejeita, esse então se torna um inimigo de Deus, e assim também um inimigo dos próprios pais. E é bom entender aqui, inimigo não no sentido físico, um inimigo de fé, um inimigo de vida espiritual. E assim também com amigos, com vizinhos, com colegas, que passam a te perseguir, que passam a te ridicularizar, tirar sarro de ti, por causa desta mensagem. Ah, mas não perde tempo com isso. A Bíblia é um livro muito velho. Não tem mais valor, não tem mais sentido nenhum. A Bíblia foi inventada por alguém. Para de acreditar nisso. E assim por diante. A mensagem verdadeira da palavra, ela é desprezada por muitos. Essa mensagem é, por assim dizer, um osso duro de roer. Quem quer ouvir alguém falando sobre pecado? Quem quer ouvir de pecados? Numa época em que muitos vivem estressados, por causa de milhares de dificuldades, problemas, vírus e incertezas. Poucos
Mas esta é a mensagem que nós pregamos. Esta é a mensagem pura da palavra de Deus. Esta mensagem mostra as nossas fraquezas, as nossas falhas, e o quanto nós precisamos de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua compreensão, do seu perdão. Por isso que esta é uma mensagem de salvação, pois ela nos leva à cruz de Cristo, onde temos então perdão, paz, nova vida, esperança e salvação, vida eterna. Amém.